Muito bem, é um grande debate no Brasil, no campo do processo penal, da aplicação, isso aí, constitucional, saber se o Supremo pode suspender ou prender em prisão domiciliar ou recolher à noite, porque isso não é considerado prisão, segundo o ministro Barroso, um senador da República, dispensando-se a autorização do Senado da República. Nós estamos em contato com o professor Miguel Reale Júnior e, ao cumprimentá-lo e agradecer sua presença outra vez aqui conosco, professor, vamos ouvir como é que o senhor analisa essa questão. Sem dúvida é preocupante esse conflito entre poderes que se estabelece com essa decisão, e os ânimos se arrefecem e deixa de haver racionalidade para haver posições corporativas, né? Lógico, o Senado se reúne e não há mais oposição em situação, os partidos todos se unem em defesa das suas prerrogativas. Mas deixa-se fazer o exame cauteloso da questão, né? A meu ver, essa medida, chamada medidas alternativas, foram criadas exatamente em substituição à prisão preventiva, né? Não se trata de prisão em flagrante, se trata aí de prisão preventiva, e a prisão preventiva foi substituída por uma lei mais recente, foi possibilitada a substituição, e um dos casos é o recolhimento noturno. Então, o recolhimento noturno efetivamente é uma medida de ordem processual que existe, não é uma punição, pena de condenação, é uma pena processual, né? E que está prevista no Código de Processo e, sem dúvida alguma, pode haver a substituição da prisão pelo recolhimento noturno. Uma segunda questão, e que não se, evidentemente, se ela substitui a prisão, ela não é a prisão e, portanto, não deve ser submetida essa medida à apreciação do plenário do Senado, né? Isso é uma questão estritamente lógica. Um outro problema aí mais grave é saber se pode o Supremo Tribunal Federal também aplicar a suspensão das atividades do senador. Nesta lei que criou essa substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, além do recolhimento noturno, estabelece também que pode haver a suspensão das funções. Será que se poderia entender que essas funções seriam também as funções de um mandato eletivo? Aí eu fico em dúvida. Porque aí é suspensão do senador, né? É suspensão do senador, que eu creio que é tem uma outra questão, professor. Tem uma outra questão. Eu estava me debruçando também aqui sobre a legislação. Nas disposições gerais, o artigo 282 diz que as medidas cautelares têm que ser aplicadas observando-se a adequação da gravidade do crime, circunstância de fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. E a condição pessoal do indiciado ele é senador. Tem que apreciar que ele é senador, não é? Bom, sem dúvida, devem ter apreciado isso, tanto que fizeram a suspensão das atividades legislativas dele, mas eu acredito que, independente dessa adequação, não cabe à Justiça estabelecer suspensão de atividades legislativas, porque isso não está previsto na Constituição. Deixa eu perguntar desculpe interromper, doutor Reale, Marco Antônio Villa, bom dia. Mas voltando ao artigo 319, e aí ele diz, só para o nosso ouvinte, né? São medidas cautelares diversas da prisão. Aí vem recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalhos fixos, que me parece ser o caso do senador. Aí, em seguida, suspensão do exercício de função pública. Senador é função pública, sim, ou de atividade de natureza econômica. O professor está falando. Quando houver um justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ou seja, é o que determina o Código de Processo Penal, artigo 319, portanto é absolutamente legal. É uma função pública que tem uma disciplina própria, porque não é um funcionário público, ele não é estatutário. Sim. Ele está submetido à ordem constitucional, que estabelece
quais são os casos de afastamento ou do regimento interno, que pode ter, sim, o senador pode ser punido pela comissão de ética, inclusive com uma suspensão, não é? Mas ele é regulado ou pela Constituição ou pelo regimento interno da Casa, não é? Agora, e atribuir essa suspensão do exercício de um mandato parlamentar por via de medida cautelar processual penal, isso é que realmente eu acredito que fere a Constituição, porque faz uma sobreposição do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, sobre a Constituição, sobre o Poder Legislativo. Aí, sem dúvida nenhuma, há um exagero, não é? Há um efetivo exagero. Que eu creio que não se pode superar com a interpretação de que se trata de uma função pública, porque é uma função pública, e aí o José Valdo tem toda a razão, nas condições próprias, é uma função pública muito específica, que não é um estatutário, mas é um senador da República, e essa sua condição tem que ser examinada, à luz da Constituição. A Constituição não prevê suspensão do exercício parlamentar por via de medida cautelar do processual penal. Na verdade, nem a decisão tomada pelo Supremo, ela preservou o senador e botou-o preso à noite em casa. Mas mas também, como o senhor acaba de dizer, a suspensão da função pública não é prisão. Também não é prisão, mas só que o Supremo não pode suspender, como o senhor está falando. Eu acho que o recolhimento noturno, não há dúvida, é uma medida substitutiva e não deve ser submetida ao plenário. Mas acredito que essa medida de suspensão da função pública, essa sim, me parece extremamente invasiva, né, de um ativismo no Supremo Tribunal Federal. Já houve outros casos, o próprio Marco Aurélio Mello, que se antepõe, que é crítico, de certa forma, à decisão tomada e votou contrariamente, ele chegou a ponto de, numa decisão monocrática, ter suspendido o exercício do Renan Calheiros das presidências do Senado Federal. Lembre-se? É um ativismo judicial perigoso porque leva a conflitos desnecessários no momento que o país já está na corda bamba no plano político, né? Doutor Miguel Reale, mas acontece que o argumento do Barroso, do ministro Barroso, é que prisão domiciliar é cautelar, mas não é prisão. Só que a suspensão da função também não é prisão e não pode ser aplicada. Isso sim, pode aplicar o recolhimento noturno, mas não pode aplicar a suspensão da função. Ou seja, mas pelo argumento de que não é prisão, não, porque está no mesmo tipo. Não é isso. O argumento não é que não é prisão. O argumento é de que isso aí realmente fere a Constituição, porque a suspensão do exercício de mandato parlamentar é matéria que deveria ser exclusiva da Constituição. Certo. Mas, doutor Reale, em maio aconteceu o mesmo fato com Aécio Neves. Ele foi afastado. E não aconteceu nada, toda essa polêmica não estava colocada. Foi com Aécio em maio? O Aécio Neves foi em maio. Eu ficaria perguntando, por que agora? Mas logo depois ele teve um voto que o Marco Aurélio, né? Mas foi uma decisão... Marco Aurélio, sim, isoladamente, né? E aí a questão foi superada, não é? Mas doutor Reale, lembra-se, desculpe interromper, o Fachin foi uma decisão monocrática. O curioso é que eu acho que hoje essa gritaria tem muito mais a ver com a denúncia contra Michel Temer do que o fato do Aécio Neves, ou seja, estabelecer uma ampla aliança no Congresso, mais do que o Senado, no Congresso Nacional, para manter um presidente denunciado no cargo. Não tem dúvida que é isso. Eu até escrevi um artigo chamado Banco dos Réus, dizendo que há uma identidade hoje de todas as lideranças políticas brasileiras que todos estão no banco dos réus. Todos. E é bom lembrar que o Senado pode reverter essa decisão hoje também, não é, doutor? E pode criar uma crise institucional, ou seja, há um conluio, sem dúvida nenhuma, de todos os réus. Não é? Uniu PT, PMDB, PSDB. Há um fato que eu queria destacar, que não tem sido dada a devida atenção, porque também é um trabalho imenso, que são as denúncias oferecidas pelo Procurador-Geral, o Janot,
dos quadrilhões, o quadrilhão do PT, o quadrilhão do PMDB, na Câmara, o quadrilhão do PMDB no Senado. São peças que constituem a história brasileira. É um retrato do Brasil, né? São peças de 250 páginas cada uma, que é um relato triste da quadrilha que dominou o país, né? E que pega todos esses partidos. Ainda tem o quadrilhão do PP que não se conhece a denúncia porque está em sigilo ainda. Mas ali está a história brasileira. Ali que, Vila, é que você, como historiador, tem um material extraordinário, especialmente nas notas de rodapé, para trabalhar o que foi a história brasileira na última década. É bom, incrível. E isso revela essa ligação. Isso que você está dizendo, ou seja, está havendo esse conluio, né? Como diz o Carvalhosa hoje no estado de São Paulo, né? Os quadrilheiros se uniram com medo da polícia, é isso, né? E a polícia hoje é o Supremo Tribunal Federal, né? Doutor Miguel Reale, mais uma vez, brilhante, muito obrigado pela sua presença. Imagine, muito obrigado pelo prestígio. Aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia. Um abraço.